Minha namorada me acusou de traição e disse que estava grávida para me prender. Mas acabei descobrindo que era ela quem estava me traindo e que o bebê não era meu. Tenho 28 anos e ultimamente venho lidando com um drama sério. Sara, minha ex-namorada, e eu terminamos de forma tumultuada há cerca de 2 ou 3 meses. Estávamos juntos há 2 anos, mas nosso relacionamento já estava enfrentando dificuldades há algum tempo. Recentemente, ela jogou uma bomba em mim e ainda estou tentando lidar com isso. Para contextualizar, conheci Sara em uma festa através de amigos em comum. Nos demos bem imediatamente. Durante o primeiro ano, tudo parecia perfeito. Tínhamos interesses em comum, gostávamos de passar tempo juntos e até discutimos planos para o futuro. Eu trabalho como engenheiro de software e ela é designer gráfica. Nossos empregos são exigentes, mas sempre reservávamos tempo um para o outro. Nosso relacionamento parecia tirado de uma comédia romântica. Fazíamos viagens espontâneas, experimentávamos novos restaurantes e passávamos domingos preguiçosos assistindo séries. Apresentamos um ao outro nossas famílias e tudo parecia estar no lugar. Meus pais a adoravam e os pais dela pareciam gostar de mim também. Com o tempo, porém, as rachaduras começaram a aparecer. Tudo começou com pequenos comentários de Sara sobre o tempo que eu passava no trabalho ou sobre minha proximidade com algumas amigas. No início, achei que eram questões normais de relacionamento, mas logo a situação saiu do controle. Sara começou a ficar cada vez mais ciumenta e possessiva. Ela se chateava se eu saísse com amigas, mesmo em grupos. Passou a verificar meu telefone quando eu não estava olhando e questionava cada mensagem ou ligação que eu recebia. Tentei tranquilizá-la, mas nada parecia suficiente. Uma vez fui jantar com meu melhor amigo Mike e sua namorada. Sara deveria se juntar a nós, mas precisou cancelar por causa do trabalho. Mais tarde, ela me ligou chorando, acusando-me de mentir sobre com quem eu estava. Tudo porque viu um story no Snapchat de um amigo que estava no mesmo restaurante. Levei horas para acalmar lá e convencer lá de que eu não a estava traindo. As coisas pioraram quando comecei a trabalhar em um grande projeto. Eu fazia horas extras e frequentemente chegava tarde em casa. Minha equipe incluía algumas mulheres, o que Sara não conseguia aceitar. Ela me ligava várias vezes ao dia, aparecia no meu escritório sem avisar e até começou a me seguir, tentando me pegar em flagrante. Fiz de tudo para acalmar suas inseguranças, mas parecia que nada era suficiente. Fiz de tudo para tranquilizar lá e ganhar sua confiança. Ofereci que ela conhecesse meus colegas de trabalho, compartilhei detalhes do meu dia e até cogitei abandonar o projeto, mas nada parecia suficiente. As constantes acusações e a falta de confiança começaram a me desgastar profundamente. A situação atingiu seu ápice quando Sara me acusou de traição com uma colega de trabalho, Emily. Emily e eu trabalhávamos lado a lado no projeto, muitas vezes até tarde, para cumprir prazos apertados. Quando Sara viu algumas mensagens nossas, que eram estritamente sobre trabalho, perdeu o controle. Uma noite, ela apareceu de surpresa no escritório, enquanto Emily e eu estávamos finalizando uma apresentação. E rompeu na sala de conferências, gritando, chorando e fazendo acusações graves. Chamou Emily de vários nomes horríveis e a acusou de tentar roubar-me. Apesar das tentativas de acalmá-la, Sara ficou completamente histérica, chegando ao ponto de arremessar um vaso de planta em minha direção, que felizmente não me atingiu. A segurança precisou intervir para escoltar lá para fora do prédio. Eu estava mortificado. Emily ficou visivelmente abalada e no dia seguinte tive que explicar toda a situação ao meu chefe. Ele foi compreensivo, mas me alertou de que algo assim não poderia se repetir. Emily foi profissional sobre o incidente, mas o ambiente entre nós ficou constrangedor. Outros colegas começaram a me tratar de forma diferente, como se eu fosse o mecara com a namorada louca. Depois desse episódio, percebi que não poderia continuar nesse relacionamento. Tirei um dia de folga do trabalho e fui até o apartamento de Sara para terminar tudo. Expliquei que sua falta de confiança e comportamento ciumento estavam afetando não apenas nosso relacionamento,
mas também minha vida profissional e outras amizades. Ela reagiu mal, com gritos, acusações e até jogando algumas das minhas coisas pela janela. Disse que eu nunca a havia amado, que a usara e que a traíra durante todo o relacionamento. Foi uma cena feia, para dizer o mínimo. Antes de sair, ela ainda me ameaçou, dizendo que arruinaria minha vida por partir seu coração. Naquele momento, encarei as palavras dela como algo dito no calor da emoção e me senti apenas aliviado por ter encerrado o relacionamento. No entanto, nas semanas seguintes, Sara continuou tentando me contatar. Ligava constantemente, enviava mensagens e aparecia nos lugares que sabia que eu frequentava. Suas mensagens oscilavam entre súplicas desesperadas por outra chance e ameaças de expor uma versão distorcida dos fatos para todos que eu conhecia. Bloqueei o número dela em todas as redes sociais e, eventualmente, ela pareceu entender o recado e se afastou. Passei as semanas seguintes tentando reorganizar minha vida. Mergulhei no trabalho, intensifiquei minhas idas à academia e reconectei com amigos que havia negligenciado durante meu relacionamento com Sara. Finalmente, as coisas estavam começando a voltar ao normal. E isso nos leva à semana passada. Em uma sexta-feira à noite, eu estava em casa curtindo a tranquilidade. Tinha pedido uma pizza, aberto uma cerveja e estava me preparando para assistir a um filme, quando ouvi uma batida na porta. Não esperava ninguém e fiquei confuso. Ao abrir, lá estava Sara. Ela parecia exausta, pálida e abatida, como se não tivesse dormido. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela disparou: "Estou grávida e é seu." Fiquei completamente chocado. Minha primeira reação foi incredulidade. Sempre fomos cuidadosos e, considerando como o relacionamento terminou, não pude evitar pensar se isso não era um truque para me reconquistar. Perguntei de quanto tempo ela estava e ela respondeu que cerca de 2 meses. Minha mente começou a correr. 2 meses atrás ainda estávamos juntos, mas a relação já estava péssima. Tentei lembrar a última vez que tínhamos sido íntimos, mas tudo daquele período era um borrão de discussões e tensão. Convidei-a para entrar, mais por estar atordoado do que por outra razão. Sentamos na sala e perguntei como ela descobriu. Sara contou que perdeu a menstruação, fez um teste de farmácia e depois foi ao médico para confirmar. Disse que precisava de um tempo para digerir tudo aquilo. Ofereci-lhe um copo de água e fui até a cozinha para clarear minha mente. Quando voltei, a encontrei mexendo no meu telefone que havia deixado sobre a mesa. "Que diabos você está fazendo?" gritei. Ela se assustou, deixando o telefone cair no chão. "Eu só estava vendo as horas", respondeu. Retruquei. "Não, você estava bisbilhotando, como sempre faz. Já tinha tido o suficiente." Disse que precisava de provas antes de sequer começar a processar aquela informação e pediu um teste de paternidade. Ela pareceu ofendida. Acusou-me de não confiar nela, dizendo que, depois de tudo o que passamos, eu deveria acreditar nela. "Depois de tudo, você deveria saber que eu não mentiria sobre algo assim", disse ela, com lágrimas nos olhos. Mas, na minha cabeça, tudo o que conseguia lembrar eram as inúmeras vezes em que ela me acusou de mentir e de trair. Quando ela me acusava de traição sem motivo, eu sempre tentava ser compreensivo. Mas agora não consigo aceitar suas palavras sem provas. Disse a ela que, considerando como nosso relacionamento terminou e seu comportamento no passado, não podia simplesmente confiar no que estava dizendo. Expliquei que estaria disposto a conversar mais sobre isso caso ela pudesse apresentar provas médicas da gravidez e concordasse em fazer um teste de paternidade. Sara ficou furiosa. Me insultou de todas as formas possíveis e me chamou de covarde por não assumir a responsabilidade. Ela ameaçou contar a todos os nossos amigos em comum e a minha família que eu estava abandonando junto com o suposto filho. Depois, saiu batendo a porta com força. Desde então, estou completamente perdido. Não consigo me concentrar no trabalho, mal durmo e sinto como se estivesse à beira de um colapso. Uma parte de mim questiona se estou sendo muito rígido, pensando no que poderia fazer caso ela realmente esteja grávida.
Mas outra parte de mim não consegue ignorar a possibilidade de isso ser uma tática de manipulação. Tenho passado horas pesquisando sobre falsas alegações de gravidez e direitos de paternidade, tentando entender o que posso fazer para proteger a mim mesmo e, ao mesmo tempo, tomar a decisão certa. Pensei em entrar em contato com Sarah, mas sempre que considero isso, lembro-me de como nosso relacionamento era tóxico. Desde o término, tenho experimentado um pouco de paz, e reabrir essa porta parece perigoso. Não compartilhei essa situação com ninguém, nem com minha família, nem mesmo com meu melhor amigo Mike. Sinto-me perdido sobre como proceder. Me pergunto constantemente se fui insensível por exigir provas e se poderia ter lidado com a situação de uma maneira melhor. Repasso a conversa na minha cabeça inúmeras vezes, tentando perceber se deixei passar algum detalhe. Ela parecia diferente naquela noite, cansada, estressada, mas isso não poderia ser apenas resultado do nosso término. E por que esperar 2 meses para me contar? Se ela realmente está grávida, não deveria ter descoberto antes? A ameaça de contar tudo a todos também me assombra. Meus pais ficariam devastados se achassem que abandonei uma namorada grávida, e não consigo imaginar o que meus amigos pensariam. Sempre me orgulhei de ser uma pessoa correta. E a ideia de que possam me ver como alguém que foge de suas responsabilidades está me consumindo. Ainda assim, não posso ignorar o passado de Sarah, que tornou impossível confiar apenas em sua palavra. Ter um filho é uma responsabilidade enorme, e sinto que nenhum de nós está preparado para isso, especialmente considerando o estado do nosso relacionamento. Cheguei a cogitar conversar com alguns de nossos amigos em comum, mas ainda não tomei uma decisão sobre o que fazer. Considerei procurar amigos em comum para saber se eles têm alguma informação, mas temo iniciar rumores antes de ter clareza sobre o que realmente está acontecendo. Se Sarah ainda não compartilhou isso com ninguém, eu não quero ser o responsável por espalhar algo que pode nem ser verdade. Ainda assim, não consigo afastar o medo de que possa ser real. Não estou pronto para ser pai. Apesar de termos falado sobre filhos de maneira abstrata no passado, nunca considerei isso como algo imediato. A ideia de estar conectado a Sarah para sempre, considerando o quão tóxico nosso relacionamento se tornou, é assustadora. Também me pergunto se a criança seria minha, caso ela esteja grávida. Pensando em como ela costumava me acusar de traição, não consigo evitar considerar se ela poderia estar projetando algo. Será que houve outra pessoa? É um pensamento terrível, mas preciso pesar todas as possibilidades. Quanto mais reflito, mais confuso e frustrado fico, como se estivesse encurralado sem boas escolhas. Se eu entrar em contato com Sarah para buscar mais respostas, corro o risco de abrir espaço para mais manipulações. Por outro lado, ignorá-la pode significar abandonar um filho, se ele realmente existir. Sei que preciso agir, mas estou paralisado pela indecisão. Cada opção parece repleta de armadilhas. Espero que ela me procure novamente, talvez trazendo mais informações ou aceitando meu pedido de provas, mas o silêncio até agora é ensurdecedor. Uma parte de mim cogita aceitar o que Sarah diz e concordar com suas condições apenas para evitar conflitos. No entanto, sei que isso não seria certo. Se há uma criança envolvida, ela merece pais comprometidos e estáveis, não alguém que só quer manter a paz. Até considerei buscar aconselhamento jurídico, mas isso parece drástico. E se tudo isso for apenas um grande mal-entendido ou um alarme falso? Seria exagero envolver advogados nesse momento? Essa situação me levou a repensar todo o nosso relacionamento. Será que ignorei sinais de alerta? Perdi oportunidades de perceber problemas maiores? Pensei que estava sendo um bom namorado, tentando tranquilizá-la e provar minha lealdade. Mas talvez tenha apenas alimentado o comportamento dela. Talvez devesse ter encerrado as coisas mais cedo. Já faz uma semana desde que Sarah apareceu à minha porta, e ainda me sinto distante de uma solução. Cada dia que passa parece um relógio em contagem regressiva. Se ela realmente estiver grávida, o tempo está correndo e a pressão está me sufocando. Decisões precisam ser tomadas em breve, mas é difícil decidir sem ter certeza sobre os fatos básicos. Continuo me perguntando se estou errado por insistir em provas. Deveria ter sido mais compreensivo e confiante, ou estou certo em ser cauteloso considerando nossa história? Não sei mais o que pensar. Então, aqui estou, recorrendo à internet para buscar conselhos. Sei que é uma situação complicada e talvez não esteja fornecendo todos os detalhes necessários para um julgamento. Mas estou no meu limite. Estou errado por não acreditar na minha namorada e exigir provas da gravidez, ou estou justificado pela nossa história? O que você faria no meu lugar? Atualização. Olá a todos.
Já se passaram 3 semanas desde meu post original e muita coisa aconteceu. Gostaria de atualizar vocês sobre a situação com Sara e sua alegação de gravidez. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que comentaram no meu post anterior. Seus conselhos e perspectivas me ajudaram a enxergar a situação com mais clareza. Muitos sugeriram que eu mantivesse minha posição e insistisse em provas, enquanto outros me alertaram para estar preparado para a possibilidade de Sara realmente estar grávida. Depois de alguns dias de silêncio após nossa discussão, Sara me enviou uma mensagem de texto. Ela pediu desculpas por seu comportamento explosivo e disse que entendia por que eu poderia ter dúvidas. Também concordou em apresentar provas médicas da gravidez e em realizar um teste de paternidade assim que fosse seguro. Fiquei aliviado com sua abordagem mais racional, mas ainda mantive a cautela. Decidimos nos encontrar em um café local para discutir o assunto. Escolhi um lugar público para evitar qualquer possível drama e manter a conversa civilizada. Quando nos encontramos, Sara parecia diferente da última vez que a vi. Estava mais calma e controlada. Ela me entregou um envelope contendo imagens de ultrassom e um relatório médico confirmando sua gravidez. De acordo com os documentos, ela realmente estava com cerca de 10 semanas de gestação, o que batia com a linha do tempo que ela havia mencionado antes. Olhar para aquelas imagens de ultrassom provocou uma mistura de emoções que nem consigo descrever. Parecia que tudo estava realmente acontecendo. Conversamos por horas. Sara explicou como descobriu sobre a gravidez e compartilhou mais detalhes sobre as semanas que se passaram desde então. Sara revelou que descobriu a gravidez apenas uma semana antes de vir à minha casa. Ela disse que estava assustada e não sabia como me contar, especialmente devido à forma como nosso relacionamento terminou. Admitiu que aparecer de surpresa e fazer exigências foi um erro, pedindo desculpas por sua atitude. Ouvi o que ela tinha a dizer e procurei manter a mente aberta. Expliquei meu ponto de vista, como o comportamento dela no passado dificultava confiar em suas palavras, e como a notícia me deixou chocado e despreparado. Discutimos nossas opções. Sara afirmou que desejava manter o bebê, mas compreendia se eu não estivesse pronto para ser pai. Garantiu que não me forçaria nada, mas esperava que eu participasse da vida da criança. Respondi que precisava de tempo para processar tudo. O teste de paternidade ainda era uma questão pendente, e ela concordou em realizá-lo. Optamos por esperar até as 2 semanas para garantir segurança no teste pré-natal não invasivo. Após nosso encontro, senti-me um pouco mais aliviado, embora ainda sobrecarregado. Decidi que era o momento de contar à minha família e amigos próximos sobre a situação. Comecei pelos meus pais. Dizer que ficaram chocados é pouco. Minha mãe ficou dividida entre a alegria de ser avó e a preocupação com as circunstâncias. Já meu pai foi mais cético, destacando o histórico volátil do meu relacionamento com Sara. Ambos apoiaram minha decisão de realizar o teste de paternidade e me aconselharam a ser cauteloso. O próximo passo foi contar ao meu melhor amigo, Mike. Ele ficou surpreso, mas me deu apoio total, oferecendo-se para estar ao meu lado durante todo o processo, independente do que eu decidisse. Também sugeriu que eu procurasse um advogado para entender melhor meus direitos e responsabilidades, como precaução. Nas semanas seguintes, Sara e eu mantivemos contato por mensagens. Ela me atualizava sobre suas consultas médicas e seu estado de saúde. Era estranho lidar com essa nova dinâmica, considerando nosso histórico complicado. Então, cerca de uma semana atrás, as coisas mudaram inesperadamente. Sara me ligou em pânico, dizendo que havia começado a sangrar e estava a caminho do hospital. Sem hesitar, fui ao encontro dela. As horas seguintes foram um turbilhão de exames, longas esperas e intensas conversas com os médicos. Finalmente recebemos a notícia. Sara havia sofrido um aborto espontâneo. O médico explicou que isso era algo infelizmente comum no início da gravidez e que não era culpa de ninguém. Fiquei chocado. Ainda não tinha processado completamente a ideia de me tornar pai. E agora tudo tinha acabado. Sara estava devastada. E apesar de nossos problemas passados, vê-la em tanta dor foi de partir o coração. Fiquei com ela no hospital até receber alta. No caminho de volta para o apartamento dela, mal trocamos palavras. Assim que chegamos, Sara desabou. Ela se desculpou novamente pela forma como lidou com tudo, dizendo que estava assustada e não sabia o que fazer. Admitiu que seu comportamento passado, com ciúmes e acusações, estava errado e que a perda do bebê a fez perceber o quanto tinha bagunçado as coisas entre nós. Ouvi tudo o que ela disse, sentindo uma mistura complexa de emoções. Parte de mim estava triste pela perda de um possível filho, mesmo que eu não tivesse certeza sobre estar preparado para ser pai. Outra parte sentiu alívio, o que me fez sentir culpado. Ainda assim, uma pequena voz no fundo da minha mente questionava se tudo isso tinha sido real. Perguntei se Sara havia contado a mais alguém sobre a gravidez.
Ela disse que não, que estava esperando passar do primeiro trimestre antes de contar para sua família e amigos. No momento, apenas meus pais, Mike e eu sabíamos sobre tudo. Conversamos por horas naquela noite. Falamos sobre a gravidez, nosso relacionamento fracassado e o que faríamos a partir dali. Sarah disse que começaria a fazer terapia para trabalhar em seus problemas de confiança e ciúmes. Ela não pediu para voltarmos nem tentou manipular a situação, o que eu apreciei. Disse que precisava de um tempo e espaço para processar tudo o que havia acontecido, e ela concordou que provavelmente seria melhor não nos vermos por um tempo. Quando saí do apartamento dela naquela noite, estava esgotado, mas também um pouco aliviado. As últimas semanas tinham sido uma montanha-russa de emoções. Agora, uma semana depois, ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Comecei a fazer terapia para me ajudar a lidar com meus sentimentos em relação à situação. Tem sido útil conversar com alguém neutro. Também tenho refletido muito sobre meu relacionamento com Sarah, sobre o meu próprio comportamento. Embora continue acreditando que pedir provas da gravidez foi a decisão certa, percebi que houve momentos em que poderia ter me comunicado melhor ou sido mais compreensivo com suas inseguranças. Desde aquela noite, Sarah e eu trocamos algumas mensagens. Ela começou a fazer terapia e afirma que isso tem ajudado a compreender melhor seu comportamento. Ela se desculpou novamente pelo modo como me tratou durante nosso relacionamento e pela maneira como lidou com a notícia da gravidez. Não sei o que o futuro nos reserva. Não acredito que voltaremos a ter um relacionamento romântico. Muita coisa aconteceu, e parece que estamos melhores separados. No entanto, estou aberto à ideia de, eventualmente, desenvolvermos uma amizade, depois de termos tempo para curar e crescer. Sobre a questão da gravidez ser real ou não, ainda não tenho certeza. Os documentos médicos pareciam legítimos, e os médicos do hospital confirmaram que Sarah sofreu um aborto espontâneo. Contudo, dada a nossa história, uma parte de mim continua se perguntando. Decidi que, para minha própria paz de espírito, preciso aceitar que foi real e seguir em frente a partir disso. Essa experiência me ensinou muito sobre comunicação, confiança e como as ações passadas podem ter consequências duradouras nos relacionamentos. Estou tentando usar essas lições para me tornar uma pessoa e um parceiro melhor no futuro. Meus pais e Mike têm sido incrivelmente solidários durante toda essa provação. Eles estiveram ao meu lado para ouvir, oferecer conselhos quando pedi e simplesmente me dar apoio. Sou grato por ter um sistema de apoio tão forte. Ao olhar para trás, percebo como estava confuso e abalado no meu post original. Embora mantenha minha decisão de pedir provas, agora entendo melhor por que Sarah reagiu como reagiu. O medo e os hormônios podem levar as pessoas a agirem de maneiras inesperadas. Para aqueles que perguntaram, não contei a nenhum de nossos amigos em comum sobre o que aconteceu. Sarah e eu concordamos que era um assunto privado, e compartilhar essa história só traria dramas e fofocas desnecessários. No trabalho, as coisas finalmente se acalmaram. O constrangimento com Emily e meus outros colegas praticamente desapareceu. E mergulhar nos meus projetos tem sido uma distração bem-vinda de tudo que tem acontecido. Sei que essa atualização pode não ser o que alguns esperavam. A vida raramente segue o roteiro claro e organizado que imaginamos. É confusa, complicada e muitas vezes nos deixa com mais perguntas do que respostas. Ainda estou processando tudo o que aconteceu e tentando encontrar clareza no meio de tudo isso. Estou tentando levar um dia de cada vez, focando no meu crescimento e na minha cura, embora saiba que levará tempo até que eu aceite completamente tudo o que aconteceu. Agradeço novamente a todos pelo apoio e pelos conselhos que realmente me ajudaram a atravessar essa fase difícil. Se algo significativo mudar, certamente farei outra atualização. Por enquanto, estou me concentrando em seguir em frente, aprender com a experiência e construir um futuro melhor para mim. Já se passaram cerca de 2 meses desde a última atualização, e, embora eu esperasse que a situação com Sarah não pudesse ficar mais complicada, eu estava errado. Após o aborto espontâneo, tivemos contato mínimo, com algumas mensagens trocadas ocasionalmente, principalmente atualizações dela sobre seu progresso na terapia. Eu respondia de forma educada, ainda processando tudo e tentando seguir em frente. O trabalho estava indo bem, e me dediquei a um novo projeto, o que tem sido uma distração bem-vinda. As coisas com meus colegas, incluindo Emily, praticamente voltaram ao normal. E eu até comecei a considerar a ideia de namorar novamente, embora ainda não tivesse saído em nenhum encontro. Cerca de 3 semanas atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, uma voz masculina perguntou se eu era eu. Ao confirmar, ele se apresentou como Robert e disse que precisávamos conversar sobre Sarah. Meu estômago virou. Perguntei quem ele era, e ele explicou que havia sido namorado de Sarah por algumas semanas, durante um período em que estávamos afastados. Eu me lembrava desse período.
logo após uma briga particularmente ruim, quando ficamos cerca de 2 meses separados. Robert me disse que havia descoberto recentemente sobre a gravidez e o aborto espontâneo por meio de Sarah e que tinha algumas informações que eu deveria saber. Concordamos em nos encontrar em um bar local na noite seguinte. As 24 horas seguintes foram de pura ansiedade. Minha mente acelerada com as possibilidades. Parte de mim não queria ir. Não queria saber o que quer que Robert tivesse para me contar. Mas eu sabia que tinha que enfrentar isso. Quando encontrei Robert no bar, fiquei surpreso com o quão normal ele parecia. Ele tinha mais ou menos a minha idade e parecia um cara comum. Robert comprou uma cerveja para nós dois e foi direto ao ponto. Ele me disse que Sarah mentiu para mim, que o bebê não era meu, mas sim dele. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Robert explicou que ele e Sarah continuaram se vendo de vez em quando, mesmo depois de eu e ela termos reatado. A última vez que estiveram juntos foi cerca de uma semana antes de terminarmos definitivamente. Ele me mostrou mensagens de texto entre eles, datadas de meses atrás, em que Sarah falava sobre como estava infeliz comigo e só estava comigo por medo da solidão. Havia também mensagens da época em que ela descobriu a gravidez, em pânico, sem saber o que fazer. Conforme lia as mensagens, fui ficando cada vez pior. Me deparei com uma mensagem que me deixou extremamente irritado. Era uma conversa de Sarah para Robert, datada de poucos dias antes de ela aparecer na minha porta, alegando estar grávida do meu filho. Ela dizia: "Tenho um plano. Vou dizer ao Op que o bebê é dele. Ele ganha bem e sempre quis ter filhos. Vai cuidar de nós." Não conseguia acreditar no que estava lendo. Não só ela me traiu, como também tentou me prender a um filho que não era meu. Robert se sentiu culpado pelo aborto espontâneo e achou que eu tinha o direito de saber a verdade. Agradeci a ele, embora parte de mim desejasse não ter ouvido nada disso. Terminamos nossas cervejas em silêncio, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. Antes de ir embora, Robert se desculpou pela sua participação em toda a confusão. Não consegui odiá-lo ou agredi-lo, pois apreciei o fato dele ter me contado a verdade. Depois que ele saiu, fiquei sentado no bar por um longo tempo, tentando processar tudo o que acabara de saber. O barman, provavelmente percebendo que algo estava errado, me trouxe uma cerveja por conta da casa. Voltei para casa naquela noite me sentindo entorpecido. Não consegui dormir nem comer. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, precisava de tempo para pensar. Passei o dia alternando entre raiva e descrença. Como Sarah pôde fazer isso? Como ela mentiu tão facilmente e tão completamente? Como pude ser tão cego? Lembrei de todas as vezes em que ela me acusou de traição, de seus ataques de ciúmes e invasões de privacidade. Tudo aquilo tinha sido projeção. Ela era quem estava traindo o tempo todo. Depois de um dia inteiro me consumindo com esses pensamentos, eu sabia que precisava confrontar Sarah. Não podia deixar isso passar sem uma explicação. Enviei uma mensagem para Sarah perguntando se poderíamos nos encontrar. E ela concordou, provavelmente pensando que seria apenas mais uma conversa sobre como eu estava. Nos encontramos no mesmo café onde ela me mostrou as imagens do ultrassom. Assim que viu meu rosto, percebeu que algo estava errado. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, eu contei tudo. Sobre meu encontro com Robert, sobre as mensagens de texto, sobre tudo que agora eu sabia. Por um momento ela parecia que ia negar, mas logo começou a chorar e disse que sentia muito, que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Perguntei como ela pôde fazer isso comigo, como pôde mentir sobre algo tão sério e tentar me prender a criar um filho que não era meu. Ela me disse que estava com medo e desesperada, que achou que isso faria com que eu aceitasse o bebê como meu e tudo daria certo. Respondi que o que ela fez era imperdoável, que não apenas traiu minha confiança da maneira mais cruel, como também tentou envolver uma criança inocente em sua mentira. Sarah implorou por perdão e disse que faria qualquer coisa para corrigir a situação. Mas eu sabia que não havia como. A confiança entre nós estava irremediavelmente quebrada. Disse que nunca mais queria ver lá ou ouvir falar dela e que esperava que ela continuasse com a terapia, pois claramente precisava de ajuda. Levantei-me e fui embora, ignorando seus apelos para que eu ficasse. Os dias seguintes foram um borrão. Conte aos meus pais e a Mike sobre o que aconteceu. E eles ficaram furiosos por mim. Minha mãe quis ligar para Sarah e dar-lhe um sermão, mas eu pedi para que ela não fizesse isso. Eu só queria que a situação terminasse. Decidi também contar a alguns amigos em comum. Eu sabia que Sarah poderia tentar distorcer a história e queria me antecipar. Não entrei em detalhes, apenas disse que Sarah me traiu e mentiu sobre a gravidez. A maioria dos amigos não sabia do que estava acontecendo e ficaram chocados, mas me apoiaram. Uma amiga, porém, me disse que suspeitava que Sarah estivesse me traindo. Ela comentou que a havia visto com outro cara algumas vezes, mas não tinha certeza se era algo sério.
Ela se desculpou por não ter me contado antes. Fiquei magoado, mas entendi porque não queria se envolver. No trabalho, finalmente contei tudo para Emily. Ela foi incrivelmente compreensiva e solidária, e até admitiu que sempre teve a sensação de que algo estava errado. Sarah parecia estranha, mas eu não queria falar mal da minha namorada. No entanto, com o tempo, nossa amizade se fortaleceu, e agora estou começando a vê-la sob uma nova perspectiva. Quem sabe, no futuro, algo possa surgir entre nós. Quanto a Sarah, não tive mais notícias desde o nosso confronto no café. Bloqueei seu número e todas as redes sociais. Um amigo em comum me disse que ela voltou a morar com seus pais e está dando continuidade à terapia. Parte de mim espera que ela consiga a ajuda que precisa. Mas, no fundo, o que eu realmente quero é que ela desapareça da minha vida para sempre. Olhando para trás, vejo como nosso relacionamento era tóxico. O ciúme e a insegurança de Sarah não eram apenas atitudes irritantes, mas sinais de problemas mais profundos. Agora percebo que deveria ter terminado com ela muito antes. Tenho refletido muito sobre por que demorei tanto para acabar com tudo. Por que tolerava o comportamento dela? Acho que parte de mim tinha medo de ficar sozinho. Outra parte acreditava que poderia consertar, confiar em mim se me esforçasse o suficiente. E talvez, uma parte de mim gostava de me sentir necessário, mesmo que de uma forma doentia. Uma das coisas mais difíceis de aceitar foi a perda do futuro que imaginei, mesmo estando inseguro sobre a gravidez. Uma parte de mim já pensava em como seria ser pai, e então ter essa ideia arrancada, só para descobrir que tudo era uma mentira. Foi doloroso, mas ao mesmo tempo sinto alívio por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Alívio por não estar preso a Sarah para o resto da minha vida. Nas últimas semanas, tenho me concentrado em mim mesmo. Voltei a correr, algo que eu amava, mas que deixei de lado durante o relacionamento. Tenho lido mais, passado tempo com amigos e até pensando em fazer uma viagem sozinho. O trabalho tem sido uma boa distração. E meu chefe tem notado. Ele sugeriu que uma promoção pode estar no meu futuro se eu continuar nesse ritmo. É bom ter algo positivo para me focar. Quanto a namorar, ainda não estou pronto para algo sério. Preciso de tempo para me curar e aprender a confiar novamente. Mas não estou fechado para a possibilidade de conhecer alguém novo quando o momento certo chegar. Aprendi muito com tudo isso. Sobre mim, sobre relacionamentos e sobre confiança. Aprendi a importância de ouvir os próprios instintos. Porque, quando algo parece errado, provavelmente está. Este provavelmente é para aqueles que acompanharam minha história desde o começo. Agradeço pelo apoio e pelos conselhos. Vocês me ajudaram a enxergar as coisas com mais clareza quando estava tão imerso na situação que não conseguia fazer isso sozinho. Se há algo que quero que as pessoas tirem da minha história, é que a confiança é preciosa e, uma vez quebrada, é muito difícil de reconstruir. Não permaneça em um relacionamento onde você está constantemente duvidando do seu parceiro ou de si mesmo. E se alguém te mostrar quem realmente é, acredite neles na primeira vez. Quanto a mim, estou levando a vida um dia de cada vez. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas no geral estou bem. Estou ansioso pelo futuro, seja o que for, e sei que qualquer desafio que surgir, sou forte o suficiente para enfrentar. Obrigado a todos novamente por todo o apoio durante essa jornada. Um brinde aos novos começos e dias melhores. Atualização. Já se passaram cerca de 10 meses desde minha última atualização, e honestamente não pensei que escreveria outra. Achei que o capítulo de Sarah na minha vida estava encerrado para sempre, mas a vida tem o jeito de nos surpreender quando menos esperamos. Depois de tudo o que aconteceu com Sarah e a revelação sobre sua traição, me concentrei em seguir em frente. Mergulhei no trabalho, continuei a terapia e comecei a reconstruir minha vida social. As coisas estavam indo bem, considerando tudo. A promoção que meu chefe havia sugerido realmente aconteceu. E agora estou liderando minha própria equipe em um grande projeto, o que tem sido desafiador, mas gratificante. Emily e eu temos trabalhado juntos de perto, e preciso admitir que definitivamente houve algum flerte entre nós. Ainda não agimos sobre isso. Principalmente porque estou sendo cauteloso em me envolver com uma colega de trabalho, depois de tudo o que aconteceu com Sarah. Mas a atração está lá. Então, cerca de um mês atrás, tudo mudou novamente. Estava no supermercado, pegando algumas coisas para o jantar, quando literalmente esbarrei em Robert. Sim, aquele Robert, o ex-namorado de Sarah, aquele que me contou a verdade sobre o bebê. Nós dois ficamos parados por um momento, surpresos com a coincidência. Então, Robert perguntou se eu queria tomar um café e conversar. Hesitei no início, pois não queria revisitar tudo aquilo, mas a curiosidade falou mais alto, e eu aceitei. Durante o café, Robert me contou o que estava acontecendo com Sarah. Segundo ele, ela teve um colapso completo depois. Após nosso confronto, Sarah largou o emprego
e voltou a morar com os pais, além de estar em terapia intensiva. Robert manteve contato com seus pais, sentindo-se um pouco responsável pelo estado dela. O que ele me contou foi que Sarah havia descoberto recentemente que estava grávida novamente, e desta vez era definitivamente de Robert. Eles não haviam reatado, mas ele estava planejando dividir a paternidade com ela. Fiquei sentado, com raiva, pensando como ela poderia ter um bebê depois de ter mentido sobre o último, mas ao mesmo tempo senti uma sensação de alívio por não ser eu na posição de Robert, preso a ela para o resto da vida. Robert parecia genuinamente animado para ser pai, embora admitisse estar nervoso com a ideia de dividir a paternidade com Sarah, dado o histórico deles. Ele disse que Sarah havia feito muito progresso na terapia, lidando com seus problemas de confiança e comportamento manipulador, mas que ainda era cauteloso. Antes de nos despedirmos, Robert hesitou e disse que havia algo mais que eu deveria saber. Sarah perguntou por mim e queria se desculpar pessoalmente por tudo o que fez. Respondi a ele que pensaria no assunto, mas não fiz promessas. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que Robert me contou. Conversei com o meu terapeuta para tentar organizar meus sentimentos. Por um lado, eu não tinha a obrigação de ouvi-la. O que ela fez foi imperdoável e eu tinha todo o direito de manter-la fora da minha vida. Mas por outro lado, uma parte de mim se perguntava se ouvir seu pedido de desculpas poderia me trazer algum tipo de encerramento. Depois de refletir muito, decidi me encontrar com Sarah. Achei que seria melhor enfrentar isso de frente do que ficar sempre me perguntando: e se? Pedi a Robert para organizar o encontro, deixando claro que seria algo único. Nos encontramos em um parque numa tarde de sábado. Escolhi um lugar público, tanto pela neutralidade quanto para evitar possíveis dramas. Quando vi Sarah se aproximando, fiquei impressionado com o quanto ela parecia diferente, menor, de alguma forma, e menos confiante. Ela se sentou ao meu lado no banco, mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, nenhum de nós falou. Então, ela respirou fundo e começou: sei que nada do que eu disser pode desfazer o que fiz, mas quero que você saiba o quanto profundamente me arrependo por tudo. Pela traição, pelas mentiras, por tentar te prender com um bebê que não era seu. Foi imperdoável. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Ela continuou explicando que Sarah me contou que havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, o que ajudou a explicar, mas não justificar, alguns de seus comportamentos passados. Falou sobre a terapia intensiva que estava fazendo e como estava aprendendo a lidar com suas emoções e inseguranças de formas mais saudáveis. Ela me disse: não estou te contando isso para pedir perdão. Sei que não mereço, mas quero que você saiba o quanto entendo o quanto te machuquei. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que nunca mais tratei ninguém dessa maneira. Quando ela terminou, reservei um momento para organizar meus pensamentos. Então disse que, embora apreciasse seu pedido de desculpas, não podia perdoá-la, pelo menos não ainda, pois as feridas ainda estavam muito frescas e a traição muito profunda. No entanto, disse que esperava que ela continuasse sua terapia e trabalhasse para se tornar uma pessoa melhor, especialmente agora que seria mãe. Sarah assentiu. Me agradeceu por ouvir e por estar disposto a encontrá-la. Quando se levantou para sair, fez uma pausa e disse: estou realmente feliz por você. O Robert me contou sobre sua promoção e sobre a Emily. Espero que dê certo para vocês. Você merece ser feliz. Ela se afastou e fiquei sentado no banco por um longo tempo, processando tudo o que acabara de acontecer. Não foi o confronto dramático que eu poderia ter imaginado, mas sim o fechamento silencioso de uma porta. O fim definitivo de um capítulo da minha vida. Nas semanas seguintes, refleti muito sobre Sarah, sobre nosso relacionamento e sobre tudo o que aconteceu. Percebi que, embora não possa perdoar suas ações, posso deixar de lado a raiva que guardava. Não se trata de desculpar o que ela fez, mas de me libertar das emoções negativas que me pesavam. Quanto à minha vida pessoal, as coisas estão melhorando. Lembram-se que mencionei que havia algum flerte com Emily? Bem, cerca de uma semana depois do encontro com Sarah, Emily e eu finalmente abordamos o elefante na sala, decidimos dar uma chance ao namoro, com o acordo de manter as coisas profissionais no trabalho. Somos abertos com nosso chefe sobre a situação para evitar qualquer potencial conflito de interesses. Está ainda no começo, mas estar com Emily é diferente de qualquer relacionamento que eu já tive. Existe um nível de confiança e comunicação aberta que nunca tive com Sarah. Estamos indo devagar, ambos cientes das possíveis complicações de namorar um colega de trabalho, mas até agora tenho recebido muito apoio de amigos e familiares nesse novo capítulo. Mike até brincou, dizendo que sabia que Emily e eu acabaríamos juntos desde o momento em que ouviu sobre o incidente com minha ex-namorada no escritório. Meus pais
estão felizes em me ver feliz novamente. O trabalho continua indo bem, o projeto que estou liderando segue no caminho certo e minha equipe realmente se uniu. É gratificante ver os resultados de algo em que trabalhei tanto. Quanto a Sarah e Robert, optei por manter distância. Robert me envia mensagens ocasionais, o que aprecio, mas deixei claro que não quero me envolver em suas vidas. Desejo o melhor para eles, especialmente pelo bem do filho, mas esse é um capítulo que ficou fechado. Para quem acompanhou minha história desde o começo, agradeço pelo apoio e pelos conselhos. Suas palavras foram fundamentais, especialmente nos dias sombrios logo após eu descobrir a verdade sobre a traição de Sarah. Não sei o que o futuro me reserva. Meu relacionamento com Emily ainda é recente e não sei para onde ele vai. Minha carreira está em ascensão, mas, sem dúvida, desafios surgirão. A vida é imprevisível, mas pela primeira vez em muito tempo, estou animado com o futuro. Sinto que recebi uma nova chance, um recomeço, uma oportunidade de aplicar todas as lições que aprendi e construir uma vida verdadeiramente gratificante. Esta será minha última atualização sobre esse assunto. Chegou o momento de fechar esse capítulo para sempre e focar no futuro. Agradeço novamente a todos pelo apoio nessa jornada. Um brinde a novos começos, a sabedoria conquistada com dificuldades e as infinitas possibilidades que estão por vir.